Olá, boa tarde. Veja agora os destaques do Portal da Assembleia de hoje. A audiência pública vai discutir a instalação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru. Eleições 2018. Termina amanhã o prazo para a janela de troca partidária. A Assembleia realiza sessão especial sobre o tema da campanha da fraternidade. Você vai ver ainda, alunos de uma escola da capital usam a robótica para aprender matemática e ciências. E ainda, a consultoria legislativa se prepara para mais uma edição do projeto Parlamento Estudantil. É agora no Portal da Assembleia. Termina amanhã o prazo para que os candidatos interessados em concorrer às eleições de outubro mudem de partido. É a chamada janela partidária. Já no sábado, encerra o prazo para a renúncia de governadores, prefeitos, ministros e secretários que vão disputar outros cargos. Sobre essa logística, a repórter Milena Dutra tem as informações. Nesta semana encerram 2 prazos decisivos para quem vai concorrer a uma vaga nas eleições de 2018. Deputados federais e estaduais, por exemplo, que querem mudar de partido, têm até esta sexta-feira, meia-noite, para fazer a mudança. Caso contrário, podem correr o risco de perder até o mandato. Também termina já no sábado o prazo para quem vai concorrer a uma vaga nas eleições e precisa renunciar ao cargo. Sobre a mudança de partido, é aquilo que a gente chama de janela partidária. É o prazo que o Tribunal Superior Eleitoral dá para o candidato fazer a mudança do partido. Sobre este assunto, eu converso agora com Carlos Sérgio de Carvalho Barros, que é advogado eleitoral, especialista no assunto. Então, Carlos Sérgio, para você explicar melhor para o telespectador, o que significa essa janela partidária, que é um tempo decisivo para quem vai concorrer a uma vaga nas eleições em outubro? Pois é, a regra é a fidelidade partidária. Uma vez o candidato eleito por uma organização política, deve ele permanecer todo o mandato naquela organização. Entretanto, devido à forte pressão política, a legislação em 2015 foi modificada para criar o que hoje nós chamamos de janela partidária, que é um prazo de 30 dias antes dos 6 meses que antecedem as eleições, na qual o parlamentar que esteja com o mandato findando pode sair daquele partido e se filiar a outro sem correr o risco de perder o mandato. Agora, sem correr o risco de perder o mandato. Caso contrário, quais são as penalidades que ele pode sofrer? Porque o mandato ele pertence ao partido, né? Engana-se quem pensa que pertence ao político. Então, se ele não obedecer a essa regra, que tipo de penalidade grave ele pode sofrer enquanto político? Pois é, caso ele saia num período que não essa janela partidária e nem esteja incidindo em outra situação que permita sair do partido sem cometer uma falta grave, ele pode sim vir a sofrer uma ação judicial de perda de mandato eletivo, provocada pelo Ministério Público ou pelo suplente interessado. Agora, nós estamos falando também de prazo para renúncia de cargo. Esse tempo também é importante para quem vai, por exemplo, concorrer a uma vaga, governador, que vai concorrer a presidente ou outro cargo, renunciar e entregar esse cargo? Aí, na verdade, nós estamos tratando da necessidade de se desincompatibilizar. Então, quem ocupa um cargo público em certas categorias sociais da sociedade, elas necessitam que você deixe aquele cargo para disputar uma eleição. Portanto, o prazo que está se iniciando agora, dia 7, é o prazo para que ocupantes de cargos comissionados, secretários de Estado, ministros, que pretendam disputar as eleições de outubro de 2018, eles devem se afastar com 6 meses antes. Mas há outros prazos. O servidor comum, servidor que não ocupa cargo comissionado, cargo de direção, ele só deve deixar o cargo, caso pretenda se candidatar, com 3 meses de antecedência. Falando em prazos, Carlos Sérgio, tem prazos que devem ser levados em consideração ainda esta semana, com relação, por exemplo, às siglas dos partidos? Não, o prazo principal é com relação à filiação partidária, né? A legislação que antes exigia o prazo de 1 ano para você poder disputar umas eleições, agora o prazo é só de 6 meses. Então, só poderá disputar as eleições quem estiver filiado a um partido político com pelo menos 6 meses de antecedência da data do pleito. Agora, na sua concepção enquanto especialista, essa questão de mudança partidária, como é que você avalia todo esse cenário político já antecedendo aí as eleições de outubro? Pois é, então a legislação hoje permite essa janela partidária para acomodar, havia uma pressão muito grande
mas agora o parlamentar, o deputado estadual, o deputado federal, ele pode deixar o partido pela qual foi eleito e se filiar a outro sem correr risco de perder o mandato. O mesmo não acontece com os vereadores. O vereador não pode deixar o mandato agora, se deixar, corre o risco de vir a perdê-lo por provocação do Ministério Público ou do suplente interessado, porque essa janela só é para os mandatos que estão findando, para aqueles que foram eleitos em 2014 e que pretendem disputar uma nova eleição em 2018. Carlos Sérgio, obrigada pelas informações. Aí nós conversamos agora com Carlos Sérgio de Carvalho Barros, ele que é advogado eleitoral e especialista no assunto. Milena Dutra, para a TV Assembleia. Por solicitação do deputado Bira do Pindaré, a Assembleia realizou ontem uma sessão especial sobre o tema da campanha da Fraternidade 2018, que é Fraternidade e a Superação da Violência. O arcebispo de São Luís, Dom Belisário, vários religiosos da Igreja Católica, além de representantes do Ministério Público e da Segurança do Estado, participaram da sessão. A iniciativa da sessão partiu do deputado Bira do Pindaré. O parlamentar, que possui uma ligação forte com a Igreja Católica, lembrou que o tema deste ano, Fraternidade e Superação da Violência, está no topo das preocupações da sociedade brasileira. Que o enfrentamento deve ser feito por toda a sociedade e o Poder Legislativo, enquanto Casa do Povo, deve buscar iniciativas que possam transformar esta realidade. É um debate necessário, é um debate prioritário, é uma questão que está no topo das preocupações de toda a população brasileira, que é a questão da violência, e a Igreja não poderia ter outra atitude que não ser pautar esse tema dentro de uma campanha da fraternidade, mobilizando corações e mentes, movido por uma fé profunda e uma esperança gigantesca de que a gente pode ter uma sociedade diferente. Então a perspectiva é exatamente essa, chamar o poder público para a responsabilidade, mas chamar também a sociedade para que a gente possa fazer um pacto geral em favor da paz, em favor da vida. Uma mensagem do Papa Francisco e a execução do hino da campanha da fraternidade abriram a sessão. Durante o pronunciamento, o arcebispo metropolitano de São Luís lembrou que o Brasil é um país desigual e excludente. E com isso, a violência encontra terreno fértil para criar raízes e se manter no meio da sociedade. Olha, essa temática realmente diz respeito a todos nós, porque todos nós sentimos na nossa casa, na nossa vida de cada dia, a insegurança. Então nós precisamos mesmo superar esses momentos de insegurança no nosso país. Eu começo dizendo que nós temos que buscar primeiro as causas dessa insegurança. E certamente que as causas são diversificadas, é um fenômeno muito complexo. No entanto, eu acho que, vamos dizer, a história do nosso país tem algo a dizer sobre isso. Nós somos herdeiros de uma determinada maneira de organizar socialmente. Nós tivemos mais de 3 séculos de escravidão negra. Então, há motivações de ordem certamente histórica, mas também há questões de ordem social e econômica no nosso país. Nós somos um país extremamente desigual em termos sociais e econômicos. Eu penso que nós temos que superar essa desigualdade. Representantes de várias instituições que combatem a violência participaram da solenidade. A coronel Maria Augusta Andrade representou o comando da Polícia Militar do Estado. Representando o Ministério Público, o coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal observou que combater a violência só é possível com a união de esforços e citou o caso da região metropolitana de São Luís, que teve uma redução nos índices de violência. Ninguém pode pensar que vai combater criminalidade sozinho, né? A criminalidade é um fenômeno social, ela tem vários componentes, né, que podem fomentar ou podem reduzir. Eu acho que esse trabalho articulado ele tem sido bastante positivo. São Luís, felizmente, essa é a novidade agora a partir de janeiro, saiu entre as cidades 50 cidades mais violentas do mundo. Isso é muito positivo. Então, eu entendo dessa forma. Uso de tecnologias, esse compartilhamento de informações, integração dos órgãos, nós estamos alcançando esses resultados. A diretora adjunta de comunicação da Assembleia, Silvia Tereza, participou de uma reunião da Comissão de Meio Ambiente do Legislativo, onde foi discutida, entre outras questões, a audiência que vai debater a criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru. No encontro, ela destacou a elaboração de um plano de mídia para a divulgação do evento.
A Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Maranhão ampliou a discussão sobre a proposta de criação do Comitê da Bacia do Rio Itapecuru. O deputado Rafael Leitor, presidente da comissão, confirmou que no dia 12 de abril será realizada uma audiência pública no auditório Neiva Moreira, no Complexo de Comunicação do Legislativo. A primeira audiência é para tratarmos sobre a implantação do pré-comitê da Bacia do Rio Itapecuru. A partir dela nós iremos desencadear outras audiências pelo interior do estado, que a gente faça um grande debate, uma grande discussão, mas sobretudo que saia com os encaminhamentos para a implementação desse comitê que há anos deveria ter sido criado, e a gente fazendo como protagonismo desse papel, a gente espera concluir esse processo ainda nesse semestre e dar à sociedade maranhense um comitê que é um instrumento importante de diálogo e debate sobre o uso consciente do Rio Itapecuru e da sua bacia. A diretora adjunta de comunicação da Assembleia, Silvia Tereza, participou da reunião e destacou a elaboração de um plano de mídia para divulgação e cobertura total do evento. A comunicação já está em acordo com as assessorias de comunicação envolvidas. Já fizemos uma marca, né? Já produzimos uma marca, já estamos produzindo banners de divulgação, chamando para essa primeira audiência, né? E vamos efetivar a comunicação dessa forma, chamando para todas as audiências, tanto em São Luís como no interior do estado. Durante a reunião também foi discutida a implantação de um ecoponto, projeto da Prefeitura de São Luís na área de proteção ambiental Itapiracó. O requerimento foi feito pelo deputado Bira do Pindaré, vice-presidente da comissão. Nós trouxemos aqui hoje a representação da Prefeitura, do Comitê de Limpeza da cidade, para discutir sobre a possibilidade de implantação. Foi esclarecido os entraves, mas daqui nós saímos com uma esperança muito forte de que teremos esse ponto implantado ali na APA Itapiracó, abrangendo toda a área do Coatrac e desativando um lixão que há naquela localização, de maneira que eu acho que é um passo importante e que certamente vai ser um dos ecopontos mais comemorados de São Luís, vai ser o ecoponto implantado ali na região da APA Itapiracó. A reunião contou com a presença de Carolina Estrela, presidente do Comitê de Limpeza Pública da capital, que falou sobre a importância dos ecopontos. Segundo ela, além de combater o descarte irregular de resíduos, eles estão servindo como uma importante experiência de educação ambiental. Carolina Estrela informou que já existem 10 na capital e que o projeto para a construção de um ecoponto na APA Itapiracó já existe, mas que falta uma área apropriada para o local que vai receber o lixo reciclável da região. É um anseio já antigo da população e da Prefeitura de São Luís. É importante dizer que quando iniciou o projeto de implantação dos ecopontos, esse foi o primeiro local mapeado para a instalação do ecoponto, exatamente por entendermos que essa área é uma área degradada que necessita deste equipamento urbano, que é o equipamento que visa evitar o descarte irregular, que visa promover a educação ambiental, receber esses resíduos que são passíveis de reciclagem e encaminhar esses resíduos para as cooperativas para que elas promovam o beneficiamento desse resíduo adequadamente. Representantes do Fórum da Área de Proteção Itapiracó também participaram da discussão. O Fórum está perfeitamente contemplado e nós queremos agora, conjuntamente com a Prefeitura, participar da instalação, das discussões e, sobretudo, da implantação do ecoponto na área do Coatrac. Veja no próximo bloco, Consultoria Legislativa se prepara para mais uma edição do Parlamento Estudantil. E ainda, alunos de uma escola da capital usam a robótica para aprender matemática e ciências. O Portal da Assembleia volta em 1 minuto. Após a edição de sucesso do Parlamento Estudantil do ano passado, a Consultoria Legislativa da Assembleia se prepara para realizar mais uma vez o projeto em 2018. A ideia é fazer com que estudantes do ensino médio de escolas públicas e privadas tenham a oportunidade de vivenciar a rotina de um deputado estadual, com direito à discussão na tribuna e à apresentação de matérias elaboradas pelos próprios alunos. Este ano, as inscrições para o Parlamento Estudantil começam em maio. Os preparativos para a edição 2018 do programa Parlamento Estudantil já começaram. As inscrições serão abertas a partir do dia 28 de maio e vão poder ser feitas no site oficial da Assembleia, que é o al.ma.leg.br, e também no site da Secretaria de Educação do Estado, educação.ma.gov.br.
As inscrições para o Parlamento Estudantil vão até o dia 10 de agosto. 22 estudantes deputados vão apresentar projetos de lei e saber como funciona o processo legislativo estadual no dia 23 de novembro. A ideia, primeiramente, é aproximar o poder legislativo da sociedade através desse programa, dos jovens, que no futuro também podem ser parlamentares. E no segundo momento, eles vão ter essa vivência aqui na casa durante um dia. Eles vão ter esse contato de como é que funciona o processo legislativo, vão ter uma palestra sobre o processo legislativo no período da manhã, vão conhecer as instalações físicas do Poder Legislativo. E à tarde é o momento da sessão, onde eles vão discutir, debater os projetos de lei que eles trouxeram para casa. A novidade deste ano é que, além das escolas públicas, estudantes de escolas particulares do estado também vão ter a oportunidade de participar da seleção, enviando seus projetos de leis à SEDUC, que será responsável por analisar as proposições e escolher os parlamentares e estudantes. O consultor-geral legislativo da Assembleia conta que o trabalho de divulgação do Parlamento Estudantil 2018 será intensificado também nas escolas de São Luís. Esse ano a gente vai fazer um esforço para intensificar também o evento junto às escolas da rede particular e também escolas da rede pública, como o IFMA, o IEMA, a Fundação Bradesco, o Colum, o Colégio Militar. A intenção é que a gente entre em contato com todas essas direções dessas escolas e que elas possam também participar do evento. A gente está com essa ideia de visitá-los, a gente já foi em 2 escolas, sexta-feira a gente vai visitar mais 2. Vamos visitar o sindicato das escolas particulares e também tentar o primeiro contato com o IFMA, e esse processo ele vai se dar nos próximos 10 dias. Em novembro do ano passado, 22 jovens estudantes tomaram posse, defenderam seus projetos na tribuna e tiveram um dia intenso de atividade no Parlamento Estudantil. Agora, a Assembleia Legislativa do Maranhão se prepara para, mais uma vez, abrir as portas para estudantes maranhenses vivenciarem a experiência de serem nossos representantes no Legislativo. A gente manteve contato com a SEDUC após o evento, obviamente, que é com quem a gente tem um convênio para realizar o programa. Eles gostaram muito do que aconteceu em 2017, a mesa diretora também aprovou o programa, gostou muito do que aconteceu aqui na casa, a aproximação desses alunos praticamente todas as regiões do estado com o Poder Legislativo, levando para suas cidades, para os seus municípios, para suas regionais, essa ideia de o que é, de como funciona, quais são as funções, do objetivo, do que trata o Poder Legislativo. Enfim, eu acho que um programa que ficou muito tempo parado, sem ser executado, e que hoje está fazendo parte do calendário oficial do Poder Legislativo local, eu acho que o programa está se desenvolvendo da melhor forma possível. E daqui a pouco, às 3 da tarde, serão formalizadas parcerias entre o Convento das Mercês e organizações públicas e privadas para a ampliação e consolidação do programa Centro Histórico Sustentável. A solenidade aberta ao público será realizada no auditório Padre Antônio Vieira, do Centro Cultural Convento das Mercês, no bairro Desterro, e vai contar com a abertura da exposição Artes e Ofícios, além de inscrições para um curso de reciclagem. Matemática e ciências são disciplinas nem sempre fáceis de assimilação, mas para um grupo de estudantes do ensino fundamental de uma escola de São Luís, essas matérias viraram sinônimo de diversão. Eles estão recebendo uma ajudinha da robótica para facilitar o aprendizado, que inclui raciocínio lógico, interação e trabalho em equipe. Na sala de aula, essa turminha vai descobrindo os números e as formas, mas a matemática vira diversão mesmo quando elas aprendem brincando. Depois da teoria, hora de ver na prática como a matemática funciona. Esta escola particular de São Luís adotou a aula de robótica para ensinar matemática e ciência aos alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. A visita ao laboratório acontece uma vez por semana e eles adoram. Legal. É legal por quê? Porque eu faço muitas coisas. A robótica ela veio assim para nos ajudar, porque sabe, nós unimos os conteúdos da sala com o conteúdo de robótica. Pelo menos eu já tentei fazer um link com o conteúdo de matemática, a questão da quantidade.
Quando eu pego as quantidades de peças que nós temos nos tabuleiros e que nós levamos para a sala, a quantidade que o aluno também tem de objetos variados em sala. E isso ajuda muito. O triângulo, o quadrado se transformam em quebra-cabeça. Aqui, o desafio é montar peças e descobrir as formas geométricas. Eu fico animada. Mas por quê? Porque eu gosto dessa sala. A aula é diferente? É de peça. Por trás de toda essa brincadeira e do monta e desmonta peças, tem objetivos muito sérios na educação e na aprendizagem dessas crianças. Aqui, por exemplo, elas aprendem raciocínio lógico, interação e trabalho em equipe. Conhecimentos que elas levam para a vida toda. Essas aulas trabalham várias habilidades, como você falou, o trabalho em equipe, a dinâmica, o raciocínio lógico, a questão da integração com o conteúdo curricular das áreas da ciência, da matemática. Então, todas as questões são abordadas durante as aulas de robótica. E o Portal da Assembleia fica por aqui. Você pode rever as reportagens de hoje no site al.ma.leg.br/tv. Uma boa tarde para você e a gente se encontra amanhã. Até lá!